Gente, é algo incrível quando a gente está passando por alguma situação e a gente quer resolver. E a gente fica fadigado, né? A gente fica preocupado, a gente fica tentando uma coisa outra, uma coisa outra. E o pior é quando a gente não consegue resolver nada. Quando parece que as coisas só vão se agigantando e a gente não tem solução. Tu já passou por isso? Então, gente, eu estava lendo aqui o capítulo 12 do livro de Atos, que fala a respeito da situação que estava a igreja, estavam sendo perseguidas ali, e os cristãos estavam sendo mortos, homens sendo presos, mulheres também. E quando chega aqui no capítulo 12, o rei Herodes está aqui perseguindo, mandando matar os cristãos e tal, e ele manda prender o Pedro. O apóstolo Pedro, ele foi preso. E enquanto ele estava preso, a situação era muito difícil, mas apesar da situação difícil, a igreja estava orando. E aí eu, olhando para o texto, né, o Senhor falando isso comigo. Senhorita, você tem que orar, você tem que falar comigo. Olha que coisa linda, gente. Falar com Deus é a melhor solução, sabe, que nós temos. Quando a gente não consegue resolver, porque nós temos as questões que a gente consegue resolver. Por exemplo, você consegue lavar a louça da sua pia, né? Nós não precisamos orar para lavar a louça. Se você não está conseguindo lavar a louça da pia, tipo assim, é uma questão de preguiça, procrastinação, mas não é uma questão de oração, é uma questão de posicionamento. Você se posicionar e querer a pia limpa, tu vai lá e lava a louça, acabou a conversa, né? Mas quando são situações que a gente não está conseguindo resolver, apesar de ter tentado, a gente precisa orar. A gente precisa orar. O que estava acontecendo aqui é que o Pedro estava preso, Herodes ia apresentar ele para os próprios judeus, ele ia ser julgado e ia ser morto. Mas a igreja, o que a igreja podia fazer? Eles não podiam fazer nada. Era o rei Herodes. Eles estavam mesmo sofrendo perseguição, eles estavam vendo aquelas pessoas que falavam da palavra, falavam de Jesus, estavam sendo mortos. O que eles podiam fazer? Nada, se trancaram dentro de casa e começaram a orar. E a Bíblia diz o seguinte aqui nesse texto, que enquanto eles estavam orando, o Pedro estava preso. Enrolei a língua, né? O Pedro estava preso e dormindo. Ele estava dormindo. Enquanto Pedro estava preso, dormindo, a igreja estava orando. A igreja não podia fazer outra coisa a não ser orar. Então, quando você não tiver mais o que fazer, ore, ok? Deus vai atender às suas orações. Ore e confie, ore com fé. Só acredita nisso. E aí eu estava pensando sobre isso. Hoje, veja que eu estou sem brinco, né? Hoje é segunda-feira, lá, ó. Aliás, ali tá quinta, ali não é quinta. Ali é segunda, eu vou arrumar, peraí. Olha, eu não arrumei isso aqui. Aqui, ó. Hoje é segunda-feira, vou arrumar isso aqui. Segunda-feira, 2 de junho, tá? Essa é a data. Segunda-feira, então. E eu tava lá me arrumando para gravar esse vídeo e eu falei, vou pôr um brinquinho. E o Espírito Santo de Deus falou isso comigo, vai sem brinco. Por que você vai sem brinco? Eu pergunto assim, mas sem brinco? Hoje é segunda-feira. Sabe essa história que você tem que se arrumar todos os dias, você tem que estar, sabe, o padrão que você tem que aparecer? E o Senhor falou comigo, vai sem brinco. Porque hoje é segunda-feira, porque hoje eu tô em casa com a camisetinha aqui, né, que eu mesmo fiz, minhas produções. Vai sem brinco, descansa no Senhor. E às vezes, gente, a gente tá tão, sabe, tem que trabalhar, eu tenho que pôr aquela roupa, eu tenho que usar aquele sapato, eu tenho que falar dessa forma, eu tenho que me comportar desse jeito, que a gente fica cansado. Já se sentiu cansado no local de trabalho? Enfim, em várias situações? É isso que acontece com a gente. Mas hoje eu tava colocando aqui, queria colocar um brinco, penteando o cabelo, para mim vir gravar o vídeo, e o Senhor falou comigo, não precisa de brinco. Entenda, é desse jeito a oração. O Senhor estava falando comigo e eu queria falar sobre esse texto, sobre oração com vocês hoje. A gente não precisa, a gente só tem que descansar no Senhor. Apresenta as suas causas diante do Senhor, confia nele e ele vai fazer aquilo que tem que ser feito. O que aconteceu aqui? Deixa eu te contar isso aqui, ó, gente, ó, vem cá. Não sei se você conhece essa história, mas olha só, enquanto o Pedro estava dormindo,
Deus envia um anjo. A igreja está orando, Deus envia um anjo para libertar o Pedro. E olha isso, o anjo apareceu. O Pedro, ele estava... o texto diz que tinha 4 grupos, de 4 soldados cada grupo, vigiando o Pedro. Ele estava dormindo com as mãos acorrentadas num guarda e no outro. Tinha um guarda do lado dele, tinha outro guarda do outro lado. E depois tinha os guardas adiante. E aí, sabe o que aconteceu? O anjo vem e acorda, bate no ombro dele e acorda ele. E mandou que ele se vestisse depressa. Olha isso aqui, ó. Vou ler isso aqui porque é tão interessante. Vocês esperem, eu já estou acabando, que esse vídeo aqui é rápido. Ó, olha o que está escrito no verso 7 do capítulo 12. De repente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto e amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Põe a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo. Porém, não sabia se de fato o anjo estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão, ele achou que ele estava sonhando. Como assim? Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram, andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora. Eu gosto da história, né? De repente, o anjo foi embora. Pronto. Então Pedro compreendeu, aí ele compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo o que os judeus tinham a intenção de me fazer. Olha isso. A igreja está sendo perseguida, está, mas a igreja não deixou de orar, ok? Aquilo que a igreja não podia fazer, a igreja colocava diante do Senhor em oração. E aí vamos aprender aqui nesse vídeo aqui, tá? Olhando para esse texto, não é diferente para mim e para você. Aquilo que nós não podemos fazer, nós precisamos colocar diante do Senhor em oração. Em oração, milagre vai acontecer. Deus vai entrar com providência, acredita nisso. Deus vai entrar com providência. Sabe? Ó, o anjo apareceu, dá ordem, ninguém viu. Os guardas, os soldados que estavam lá, eles não viram. O anjo eles não viram. Muito menos eles viram Pedro saindo. Aliás, nem o Pedro estava acreditando. O Pedro, ele estava livre. Ele estava saindo, as cadeias saíram das mãos dele. Ai. E Pedro, quando ele saiu do portão para fora, e ele entendeu, é verdade, eu estou livre. E aí depois o texto vai falar que ele vai, né, para casa da mãe de João Marcos e as pessoas estavam lá reunidas orando, lá na casa da mãe de João Marcos. E eles também não acreditaram quando Pedro chegou lá batendo na porta. O que eu quero falar aqui? Eu já estou aqui encerrando esse vídeo aqui. Ó, o que eu quero falar? Coisas inacreditáveis acontecem quando a gente ora. Oração nos faz descansar no Senhor. Você está cansado? Você está assim, sem saber o que fazer? Está com a sua cabeça cheia? Está preocupado? Ore. Porque a oração nos traz a leveza. Além da oração fazer com que Deus se mova ao nosso favor, ela ainda nos cura. A oração, ela nos liberta, ela nos deixa leve. Assim como hoje eu estou sem brinco aqui para gravar esse vídeo, na simplicidade do meu lar. Porque eu sei que você que está assistindo este vídeo, o Senhor escolheu você, foi o Senhor quem tocou em você, eu tenho absoluta certeza. Então, de boa, independente de eu estar usando brinco ou não, Deus está falando com você neste momento, e é isso que importa. Porque o canal aqui, quando eu venho aqui gravar um vídeo, é com essa intenção, que alguém, né, assista. Então Deus trouxe você, independente, é o poder de Deus. Então eu quero deixar aqui este recadinho para você. Você está com dificuldade? Ore ao Senhor.
Ore com fé, ore sem duvidar. Da mesma forma que aconteceu aqui. Na vida de Pedro, as cadeias foram quebradas e ele saiu. Ó, o Herodes não conseguiu matá-lo. Pelo contrário, se você tiver interesse aí, ó, capítulo 12 de Atos, aí você lê. Pelo contrário, o Herodes morreu. Morreu. E o Pedro prevaleceu. Que seja assim também na sua vida. Ok?